Bom dia a todos. Eu estava comentando agora há pouco que eu estou morrendo de saudade do centro, morrendo de saudade dessa convivência que nós temos aqui. E para hoje, o nosso estudo, vamos continuar sobre os estudos das parábolas, e eu vou falar da parábola do tesouro perdido. Ele também tem a mesma sintonia com aquela parábola da pérola. Tanto é que ela é uma sequência lá no Evangelho de Mateus. A parábola do tesouro perdido, ela está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 44. E a parábola da pérola vem logo em seguida, no versículo 45. E ambas as parábolas, né, tanto a do tesouro escondido como a da pérola, elas representam uma síntese do mecanismo da evolução espiritual. Diz as parábolas. A primeira delas, que nós vamos falar, a do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e o esconde novamente. E na sua alegria vai, vende tudo o que tem e compra esse campo. E a da pérola diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante ainda a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, vende tudo o que possuía e a comprou. Então, nós podemos perceber que tanto na parábola do tesouro oculto, né, no campo, como a parábola das pérolas de grande valor, Jesus enfatiza a felicidade, a sorte de encontrar tais riquezas, a ponto de dispor de tudo, todos os demais bens que possui para adquirir esse único bem, que seja essa pérola grande, ou esse campo onde encontra-se oculto esse tesouro. Portanto, essas duas parábolas, ela tem no sentido de nos trazer a transformação espiritual pela aquisição das nossas virtudes. Nós já comentamos aqui em outras parábolas que a gente, como vocês perceberam quando eu li as duas parábolas de cima, Jesus vem descrever o que é o reino dos céus. E Jesus fala em outras parábolas também para nós, para que nós possamos entender o que é o reino dos céus. Ele conta o reino dos céus na parábola do grão de mostarda, do joio do trigo, nessa do tesouro perdido e da pérola, e também na do fermento e da rede. Todas essas parábolas contadas por Jesus, ele vem nos trazer informação o que vem a ser o reino dos céus. Por quê? Porque era muito confuso. O povo hebreu aguardava o cumprimento de uma antiga profecia, no qual se falava da chegada do verdadeiro Messias, que traria aquele povo tão sofrido o reino dos céus. Então, o povo hebreu acreditava que a vinda daquele Messias à terra, ele imediatamente tornaria a terra um paraíso, com paz, com tranquilidade, fraternidade, sem qualquer tipo de ódio ou guerra, porque era um povo muito sofrido, onde tinha muita luta, muita guerra, muito ódio. Diante dessa crença equivocada das pessoas, os próprios discípulos de Jesus não sabiam como que ia ser implantado. Eles conheciam Jesus, acreditavam em Jesus, mas de uma certa forma eles achavam que aqui na Terra também passaria a ser esse ambiente de paz, né, de fraternidade, que Jesus implantaria aqui na Terra. Mas eles não estavam entendendo também, porque diante de tantas lutas ainda, tantas guerras que ocorriam na Terra, eles não sabiam como isso ia acontecer. E por isso Jesus teve essa cautela de falar por parábolas para eles, inclusive para os seus discípulos, explicando o que seria o reino dos céus,
para que eles pudessem entender um pouco o que seria o reino dos céus. Então, as pessoas acreditavam, e ainda existem algumas pessoas que acreditam, ainda hoje, que o reino dos céus é um lugar físico, específico, situado ou aqui, ó, no plano físico, ou também no espiritual. Todavia, de acordo com os ensinamentos de Jesus e também segundo os nossos conhecimentos espíritas, que nós vamos estudando ao longo desses anos todos, estudando pelas obras espíritas, nós percebemos que o reino dos céus indica um estado de alma, é uma plenitude espiritual. E isso está lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino dos céus. Fariseus questionam Jesus, eles também não entendem. E Jesus, em resposta, diz o seguinte: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui, vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, está dentro de cada um de nós o reino de Deus. E a gente tem que procurar. E por essa passagem, nós podemos compreender que o reino de Deus, ele não é físico, ele não é visível, mas sim é um estado de espírito representado pela nossa caminhada evolutiva em direção à perfeição. Por isso que Cristo foi claro quando nos ensinou que ninguém podia ver o reino dos céus aqui ou ali, uma vez que o reino dos céus não estava num lado exterior, ele estava sempre dentro de nós. Então, portanto, as parábolas, a parábola aqui do tesouro escondido, o reino dos céus, ele é equiparado, comparado a um tesouro. E a parábola das pérolas, que também nós estamos tratando aqui, ele é comparado a uma grande pérola, que é tão difícil de ser encontrada assim como um tesouro. Então, um ou outro, imagina nós pensarmos num tesouro hoje, né? Ou pensarmos de uma grande pérola, né, rara, como é difícil de ser encontrado. Assim também, não é fácil de nós encontrarmos o reino dos céus dentro de nós. Mas nós temos como encontrar. E para atingir o reino dos céus, nós temos que mudar o nosso campo vibratório. É o principal. Tem que haver uma mudança de comportamento. Assim como para atingir o reino dos céus é necessário vender e nos desfazermos dos reinos mundanos. E aí nós vamos partir para os detalhes da parábola, que a gente sempre destrincha essas parábolas aí, os significados de cada item. E o tesouro ali representado, ele representa o nosso ápice, o ponto principal do esforço da nossa transformação no bem. Pois chega um momento que nós espíritos sabemos identificar exatamente as nossas necessidades reais para uma vida feliz. Mas nós temos, para nós encontrarmos esse tesouro dentro de nós, o reino dos céus, não é fácil. Demanda muito esforço, muito trabalho de nossa parte. Acredito eu hoje, em meio a essa pandemia que nós estamos passando, muitos de nós estamos repensando o sentido da vida. Muitas das mulheres estão pensando dentro das nossas casas, eu digo mulheres porque eu me sinto assim. Nós estamos repensando o que realmente é de nosso valor. O que realmente vale a pena? O que me faz feliz hoje? Então, muitas das pessoas estão repensando, reposicionando o que é motivo para a sua felicidade, o que é seu tesouro realmente.
E lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, item 8º, tem a parte que fala das instruções dos espíritos, e uma rainha da França, ela conta a sua experiência ao descobrir que todas aquelas honras, as posses que ela possuía aqui na Terra, nada adiantou após a sua morte. Ela conta que pensava que, como ela fosse rainha aqui na Terra, ela chegaria lá, no outro reino, ela seria tratada da mesma forma. E depois ela percebeu que aquele sangue nobre, todas aquelas posses dela, de nada adiantaria, pois para ela estar naquele reino, ela precisaria de muita abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos, pois lá não se pergunta a posição que você ocupou, mas sim o bem que havias feito e as lágrimas que você enxugou aqui na terra. E ela diz o seguinte: os homens correm atrás dos bens terrestres, como se devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito da morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Inclusive, eu gostaria depois que o Edson, eu vi na quinta-feira retrasada, Edson, que você contou um caso muito parecido de uma rainha que chegou a essa conclusão também, né? Que ela percebe que o sangue nobre dela não importava de nada para ela naquele novo reino. Eu assisti a tua palestra e eu vi que você contou uma história assim na quinta-feira retrasada, e eu gostaria que você compartilhasse com a turma de domingo também. Mas daí depois você conta, eu vou dar uma sequência aqui, daí no final você conta pra gente aprimorar nosso conhecimento, porque eu não fui atrás. Então nós vamos, então nós aqui, todos nós espíritas, todos nós hoje que estamos aqui reunidos, assim como o Adriano fala todo domingo, que é parabéns pela atitude, nós também devemos agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo. Porque por mais que nós estamos aqui aprendendo um pouquinho, mas quando do ingresso em outro reino, nós não estaremos tão ignorantes diante daquelas atitudes como aquela rainha foi surpreendida. O verdadeiro tesouro é descrito aqui nessa parábola, relatado aqui nessa parábola, é a perfeição espiritual que cada um de nós deve atingir um dia. Ainda que essa perfeição seja relativa, porque perfeição espiritual absoluta somente Deus. Nós vamos atingir essa perfeição de forma relativa, mas para isso, para que nós possamos encontrar esse nosso verdadeiro tesouro, é indispensável, é fundamental que nós busquemos por meio do autoconhecimento, a aquisição do conhecimento e a prática das virtudes. Então, vou repetir. Para que nós possamos atingir o verdadeiro tesouro, que é a perfeição espiritual, nós precisamos cumprir pelo menos 3 itens. Autoconhecimento, a aquisição do conhecimento através do estudo e a prática das virtudes. Tá? E o autoconhecimento é o primeiro deles que nós vamos falar. Ele permite que a pessoa se conheça profundamente para saber quem ele é e quais as obrigações que ele tem consigo mesmo e perante a sociedade
que ele pertence. Lá na questão 919, no Livro dos Espíritos, trata especificamente da forma como nós devemos adquirir o autoconhecimento. Nós temos, se nós formos procurar nas obras espíritas, a gente sempre tem um caminho, né? Por onde nós devemos seguir. E nessa questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: qual o meio eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E o Espírito responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. É fácil? Mas como que eu devo adquirir esse autoconhecimento? Nós sabemos que nós temos que nos conhecer. A gente já sabe que tem vários vídeos, a gente procura na internet, você vê pessoas como Rossando Klinger, Haroldo Dutra falando sobre isso, outras pessoas da área da psicologia falando isso, todo mundo fala do autoconhecimento. Tá, por onde que eu devo começar? Como que eu devo proceder para me conhecer? Né? Como que eu devo proceder? E Kardec também tinha a mesma dúvida. Ele tinha a mesma dúvida e por isso ele disse o seguinte, ele fez o seguinte questionamento. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Aqui que está a questão, aqui está o nosso ensinamento nessa questão 919. Qual é o meio de consegui-lo? E assim nós tivemos a resposta de Santo Agostinho, nos passando a instrução de o que fazer, quando fazer e como fazer para nos conhecermos. Então nós vamos falar o que fazer. O que nós devemos fazer para nós nos conhecermos? E está descrito o seguinte, segundo Santo Agostinho, fazei o que eu fazia. Quando vivia na terra, ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. O que fazer? Vamos fazer uma autoavaliação? Vamos fazer uma autoavaliação, vamos perguntar para mim mesmo. Mas quando? Quando eu devo fazer? Santo Agostinho nos fala também, quando que nós devemos fazer isso daí? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse. Grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Bem importante, aqui ele está dizendo o seguinte, que todas as noites nós temos que fazer esse questionamento. E quando, um detalhe que eu deixei passar, é quando o que fazer, esse questionamento é muito importante, quando nós deitarmos à noite e fizermos nossa oração ao deitar, nós fazermos todo esse questionamento. Mas aqui, Santo Agostinho está dizendo para a gente rever as coisas diárias. Então, esquece as coisas do passado. Muitas vezes a gente deita e fica pensando coisas que aconteceu em outros dias. Vamos começar a partir de hoje fazer essa avaliação. Mas partindo do dia de hoje, o que passou, passou. Não devemos remoer essa situação. Vamos começar de agora. É a partir de agora que nós estamos aprendendo. Então, nós vamos começar o nosso questionamento na noite de hoje, sobre o dia de hoje. Esquece, viva o presente.
Não vamos questionar o que já passou. Não vamos programar na noite o dia de amanhã. Não é o momento. É o momento de se avaliar o bem ou o mal que você fez. Se questionar se você poderia fazer melhor ou não. Porque o anjo da guarda, Deus ali está te protegendo, te assistindo nesse momento e pode te passar uma orientação. E Santo Agostinho nos diz, como fazer? Como fazer? Dirige, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tens feito e com que objetivo procedestes de tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Então, questiona-se a si mesmo. Veja se aquela situação você julgaria. Vamos supor, se uma outra pessoa fizesse aquilo para você, como que você julgaria aquela situação? Você censuraria ou não? É mais fácil, a gente não julga o outro, mas pensa a situação do outro fazendo o que nós fizemos para ele, aquela situação. Inverte a situação, só para ver o que você acharia de tudo isso. Se você ia se censurar ou não. Numa resposta simples. Pergunta mais ainda. Se aprovesse a Deus chamar-se neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Então pergunta. Se você nesse momento fosse passar para o outro lado, você temeria alguma atitude sua que você tivesse praticado hoje? Hoje, vamos pensar no hoje. Esquece o passado. Então, a partir de agora, é a avaliação do dia. Se eu fosse para o mundo dos espíritos hoje, eu temeria encontrar com alguém lá? É esse questionamento que eu tenho que fazer. É o hoje. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, contra o vosso próximo e também contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso da vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Toda vez que você analisar, fizer uma análise de consciência do que você fez durante o dia, verifica se aquela atitude foi contra Deus, se foi contra o seu próximo ou contra vós mesmos. Se aquilo te der um conforto na sua consciência, um descanso, então, ok. Agora, se aquilo te faz, olha, isso aqui eu poderia melhorar, é a indicação que você precisaria. Que é ali que você precisa melhorar-se. É ali que você precisa curar-se. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. É importantíssimo nós nos conhecermos, porque se nós fizermos toda essa avaliação, nós vamos nos conhecer e automaticamente nós vamos progredir individualmente. E aí vem a indicação de Santo Agostinho. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Então, fazei vários questionamentos para você mesmo, para você chegar numa conclusão. Justo é que gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não custa toda noite você fazer essa avaliação. Gastar uns mínimos minutos do seu tempo para se reavaliar, para você se conhecer. Porque é através disso que nós nos progredimos individualmente. E nós vamos passar para a segunda. Isso aí é o autoconhecimento. Fácil? Não. Mas dá para fazer. Toda noite, nós nos ensinamos nossos filhos a orar antes de dormir?
nós também praticamos. E nesse momento que nós vamos, às vezes, agradecer o dia, façamos a nossa autoavaliação. Mas basta isso? Não basta. Nós também temos que adquirir conhecimentos e estudo firme e constante. Nós estamos aqui nesse momento reunidos, aprendendo os ensinamentos de Jesus, né, de forma superficial. Nós temos que aprofundar o nosso conhecimento. Não basta só nós ouvirmos a palestra. É um começo? É um começo. Mas nós precisamos ter o hábito de estudar. O estudo melhora o nosso conhecimento. Todo aquele que deixa de estudar, ele deixa de progredir também? Não. Não. Todos nós vamos progredir. Todos nós. Só que nós também progredimos através de provas. Quem passa por provas nas existências, né? Ela também progride. E ninguém deixa de progredir. Então, nós podemos, pelo conhecimento, mas também através de provas. Entretanto, o espírito pode apressar seu processo de perfeição através do estudo. Pois com o conhecimento fica mais fácil ficarmos submissos à vontade de Deus. Está lá na questão 117 do Livro dos Espíritos. Então, nós passamos por provas, toda vez que a gente erra uma vez, erra a segunda, e depois na terceira a gente não erra mais. Aquilo lá é doloroso, as provas são dolorosas para nós. Então, nós progredimos, mas muitas vezes pela dor. E se nós tivermos conhecimento da verdadeira necessidade da nossa existência terrena, é muito mais fácil nós ficarmos submissos à vontade de Deus, assim como está na questão 117. E Tomás de Aquino, interpelado por certa senhora de alta sociedade sobre o que é preciso fazer para ganhar o céu, e ele responde: querer. Só querer. Então é preciso nós pelo menos termos uma atitude, vontade de mudar. Mas basta só minha vontade eu ficar aqui, pura e simplesmente, esperando a minha vontade? Às vezes eu falo assim, nossa, estou com uma vontade de fazer isso aqui, deixa eu esperar que daqui a pouco passa. Né? Então, não basta. Não tem como encontrar um grande tesouro, uma grande pérola valiosa, só querendo. Nós temos que nos esforçar. É um esforço constante e diário. E lá no livro do Divaldo, Impermanência da Imortalidade, que é pelo espírito de Carlos Torres Pastorino, tem um trecho que diz o seguinte: o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-os ao crescimento espiritual, multiplicando-lhes as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se mais fácil a ascensão aos páramos celestes. Então, é através do conhecimento. Nós precisamos, através do conhecimento, nós nos iluminamos, nós ficamos mais acessíveis ao crescimento espiritual. E nós vamos partindo para mais um requisito para nós atingirmos essa perfeição, esse tesouro valioso, que é a prática da virtude. A prática da virtude, nós somos constantemente instados, diariamente instados a praticar as virtudes. Nós não temos todas, mas nós temos umas ou outras virtudes na nossa existência que nós vamos... A cada existência nós vamos aprimorando essas virtudes. E isso é muito importante, porque diz a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de
todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Em todas as nossas existências reencarnatórias, nós devemos desenvolver, lapidar as nossas virtudes. Nós não vamos, numa única existência, adquirir todas essas virtudes. São ao longo das nossas experiências reencarnatórias. É uma tarefa intransponível. Só nós conseguimos evoluir, lapidar essas virtudes dentro de nós. Nós estamos compromissados a lapidar, a desenvolver essas virtudes, de forma consciente ou não. Nem sempre. Na transição planetária, na transição evolutiva em que encontra, né, essa casa planetária, estamos diante de um elevado desafio, que é conquistar e desenvolver valores morais dentro de nós, que é o único caminho de nós atingirmos a felicidade real e a perfeição possível a que estamos destinados pela inteligência suprema. Talvez para a gente adquirir ou manter esse tesouro que a gente está buscando, talvez não, também, né? Também nós temos para a gente adquirir e manter esse tesouro, é necessário muitos méritos. Méritos de trabalhos morais internos e externos desse indivíduo, de cada um de nós. Não há como obter esse tesouro de forma desonesta. Nós só conseguimos esse tesouro através de méritos. Por isso que é difícil. Nós estamos falando de tesouro, de pérola rara. O homem, para comprar esse campo onde se encontrava esse tesouro, ele necessitou de ter bens e vendê-los, obter recursos para adquirir outro. Ainda, para tal finalidade, esse homem vendeu todos os bens, porque percebeu que aquele tesouro raro, né, aquele tesouro, aquela pérola rara, valeria muito mais do que qualquer outro bem que ele possuía. O homem que encontrou o tesouro, tudo fez com alegria e não com pesar. Então, toda essa experiência evolutiva que nós temos, todo esse caminhar diário que nós temos, nós devemos agir com alegria. Não adianta nós tentarmos no nosso dia a dia fazer alguma coisa, mas reclamando. Nós temos que fazer a coisa, fazer por nós, fazer por Deus, fazer pelo próximo, algo, mas com alegria dentro de nós, e não com pesar, né? Eu lembro muitas vezes alguns comentários no centro, em algumas palestras, eu falo, olha, a pessoa falar que ainda bem que conviveu com o marido até o final da vida e não vai conviver com ele nunca mais e tal, e até tem uma passagem de Chico dizendo que a mulher não amou aquele marido como deveria. Então, muitas vezes, nós não amamos aquilo que nós não fazemos feliz, não fazemos com alegria, nós simplesmente temos uma atitude por obrigação e reclamamos muito. Isso adianta? Não, não adianta. A parábola da pérola, Jesus enfatiza também a renúncia como sendo uma desistência de algo que vale menos do que aquele que almeja. Essa renúncia diz respeito aos valores maiores sendo buscados, renúncia aos valores maiores sendo buscado em detrimento dos menores. Então, nós renunciamos bens materiais sendo substituídos pelos bens espirituais. Então, há uma renúncia aí. Muitas vezes a gente não quer renunciar a alguns dos nossos bens.
As parábolas nos dizem que o homem vendeu tudo o que tinha para comprar um campo, né? Ou vendeu todos os bens para comprar a melhor pérola, a maior pérola, a mais valiosa. E aí eu pergunto para vocês, será que eu, sabendo do caminho da felicidade, eu já estou disposto a vender ou deixar tudo o que eu tenho de mundano para adquirir esse bem maior, que é o reino dos céus? Será que eu abro mão de muita coisa para ir atrás do reino dos céus? Somente aquelas pessoas que já têm conhecimento e certeza na vida eterna e na possibilidade de adquirir essa felicidade é que são capazes de se esforçarem a caminho dessa reforma íntima. Esses dois personagens aí da parábola já haviam adquirido esse conhecimento que nós estamos falando aqui. E por isso eles tiveram a certeza de dispor de tudo aquilo que eles tiveram para adquirir aquele campo onde havia o tesouro, que sabia que lá estava a sua felicidade e aonde estava aquela grande pérola valiosa. Outro aspecto a ser considerado também é que os dois homens das duas parábolas encontraram quem vendesse para eles o campo e a pérola de grande valor. Quem desistiria de uma pedra de grande valor para vender a outrem? Olha, se eu tenho uma pérola de grande valor, para que eu vou vender para o outro? Quem se disporia a vender o seu campo sem desconfiança ao perceber da vontade insistente daquele comprador que demonstra oferecer qualquer quantia em dinheiro para obtê-lo? Você não desconfiaria daquela pessoa? Por que você está me insistindo tanto de vender qualquer valor? Para que isso ocorresse, houve a colaboração daqueles dois vendedores. Concordam? Se não houvesse aquelas duas pessoas ali, concordando em vender, eles também não conseguiriam atingir esse tesouro, essa pérola. Isso demonstra que dentro do nosso processo evolutivo, todos nós dependemos um dos outros na obtenção da vitória final do bem em nós mesmos. Ninguém evolui sem a ajuda do outro, sem a generosa intenção do nosso próximo. Nós dependemos sempre do outro. Todos os dias nós encontramos tesouros escondidos e pérolas de grande valor na nossa intimidade da consciência e durante a convivência com os nossos mais próximos. Mas nem sempre se encontram exemplos de renúncia aos valores menores para a aquisição desses valores maiores. Pelo contrário, a gente encontra muitas pessoas abandonam a família em troca de um sucesso profissional, desistem da paz e da força da consciência em troca de prazeres sem responsabilidades morais, por meio dos quais surgem os desrespeitos às integridades de natureza física, psíquica, emocional, afetiva, familiar e social. Quantas vezes a gente vê muitas pessoas abandonando tudo que tem e vai atrás de um sonho ou um sucesso profissional, esquece que a convivência começa aqui dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente procura lá fora algo que está aqui dentro. E devido ao desrespeito às regras da evolução espiritual, essas pessoas sofrem desnecessariamente, porque elas não sabem aonde estão os seus tesouros. Forças que deveriam ser canalizadas para avançar na senda da evolução são utilizadas para resgatar débitos morais de difícil reparo. Nenhuma criação divina, no entanto, é excluída dessa evolução. Todos nós, mesmo essas pessoas que se enganam,
Quanto à individualidade espiritual, somos tesouros para Deus e somos também as suas pérolas mais valiosas. Por isso, nós não podemos desistir nem esmorecer diante dos os obstáculos que nós temos, natural e compulsório, no nosso processo evolutivo. Ao comparar aí o reino de Deus, o reino dos céus, né, tanto faz um ou outro, como tesouros ou pérolas, Jesus também nos ensina que todo sacrifício em prol da nossa evolução e perfeição espiritual é válido. Por isso, essa perfeição também consiste em não desistir desse tesouro inexequível, a qual faz parte de nossa existência, que foi o tesouro, a pérola ou bem mais valoroso de Jesus, que é o amor. Esse é o amor. O amor é o tesouro mais valoroso para Jesus. E por fim, nós aprendemos através dessas parábolas que Jesus nos advertiu e nos adverte até hoje que a verdadeira finalidade da nossa vida terrena é obter a riqueza espiritual. Tão logo chegarmos a compreender que a real felicidade não consiste em posse transitória das coisas do mundo, do bom grado, passaremos a trabalhar ativamente para encontrarmos na posse dos bens espirituais. É assim como o homem que vendeu tudo o que tinha para comprar o campo, e o negociante de pérolas que trocou tudo por uma pérola de alto preço. Assim também nós, quando compreendermos o valor dos bens espirituais, tudo trocaremos por eles. Quaisquer sacrifícios serão pequenos para realizarmos o reino de Deus no íntimo de nossas almas. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância dessa parábola para o nosso processo evolutivo, as regras que Santo Agostinho nos passou, e principalmente que não é fácil, mas que nós estejamos dispostos a renunciar a algumas coisas em prol do nosso processo evolutivo. E que Jesus nos abençoe. Edson, você poderia contar aquela história para a gente da rainha? Essa rainha que está no livro Céu, Inferno e Espíritos Endurecidos, chamada Rainha Dove, ela estava, à época, numa situação muito mais precária que a rainha de França, que você relata, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espírito. Ela relata a ilusão do orgulho, das posses materiais e principalmente dos cargos aqui nessa vida, mas ela já estava ciente da ilusão. Enquanto a rainha Dove, a rainha indiana, ela continuava sendo rainha no mundo espiritual, esperando ser bajulada, ter cortesões. Então, até o Espírito São Luís fala para quem está conversando com ela, deixa, é uma pobre ainda. O orgulho já fere muito a ela, mas ainda ela não havia se conscientizado do engano. É isso que eu percebi. Eram duas pessoas, rainhas, que passaram aqui na Terra, né? Muito embora essa da França já tinha consciência de tudo que esse sangue nobre não adiantou de nada para ela, né? No mundo espiritual, mas são dois exemplos aqui claros que as posses materiais aqui não são não são os verdadeiros tesouros ou a pérola rara a que nós estamos aqui intuídos, né, na nossa existência. Vamos aos questionamentos, né, Adriano? Temos uma pergunta da Adriana. Quando fala em plenitude espiritual, adquirimos quando nos tornamos homens de bem, como diz no Evangelho?
Os homens de bens, eles estão a caminho, né? Não é, ele não atingiu ainda a perfeição, mas se você for lá certinho, os homens de bem, eu acho que ele tem que preencher um dos requisitos lá, tá lá no livro dos Espíritos, essa passagem. Eu não estou aqui para ver todos os requisitos aqui para passar, mas ele não está, é um dos caminhos aí. O Edson pode falar melhor dessa parte aí, que eu não estou nem com o livro aqui agora para ler, para saber que ele atinge todos os requisitos. Esse está no capítulo 17º do Evangelho, é assim, você começa a ler e fala, nossa, eu estou muito longe ainda, né, do homem de bem, porque Kardec elencou todas as qualidades, parece que ele pegou capítulo por capítulo do Evangelho e foi elencando, mas é um modelo, né, que a gente tem que se inspirar, porque um dia que a gente chegar igual o homem de bem, igual falou Adriano, acho que a gente já estará num mundo feliz. A gente já estará com condição, quer dizer, é um tópico bem acima, mas a gente não deve se afligir por ainda estar longe, porque Deus não tem pressa em relação ao nosso progresso, Ele sabe que um dia todos vamos chegar. Então, a pressa é nossa, mas sem assim, aflição, né, de ainda estar longe. O que importa é que a gente esteja melhor que 10 anos atrás. Né? Uma observação, né, que eu colocaria nessa pergunta da Adriana é que nós aqui no planeta Terra estamos a caminho, estamos nos esforçando para adquirir essas virtudes que compõem, constituem o homem de bem. Então aqui na Terra não. Aqui na Terra não temos, em tese, nenhum homem de bem completo, por consequência, não teremos essa plenitude espiritual, como a Adriana colocou, e a Cleo nos informou, né, na exposição dela. Então, se a gente imaginar a Terra no nível 2, pegar nível 3, regeneração, nível 4, mundos felizes, e nível 5, que é a morada dos espíritos puros, então nós vamos ter aí lá nesses mundos, né, aí os homens de bem, com todas essas características, aí sim alcançando a plenitude espiritual. O Edson levantou a mão. Edson, por favor. Eu acho que, assim, baseado no que você falou, eu acho que nós temos muitos espíritos em missões. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier é um homem de bem, né? É um homem que conseguiu todas aquelas, o que está elencado ali em todas as cláusulas daquele item homem de bem. E assim São Francisco de Assis, assim Gandhi. Então tem muitos espíritos aqui na Terra que já têm condições, ou já são de outros mundos mais felizes, mas estão aqui em missão. O próprio Bezerra de Menezes, né? Então esses espíritos mostram que é possível a gente conseguir ainda aqui na Terra. Mas a gente já só de elencar esses exemplos, a gente vê que são espíritos muito superiores. Né? Eu até acho que, na verdade, Edson, são pessoas já evoluídas, mas acho que não atingiram a plenitude ainda. Será que essas pessoas já atingiram a plenitude aqui? Porque ela fala da plenitude, né? O ápice, né? Não, o ápice é só Jesus aqui nessa Terra. Né? Então. Mas ela comenta, inclusive, que é só Jesus mesmo. Isso, ela está certa. Agora, o Kardec, no enunciado do homem de bem, ele não coloca um espírito puro, e sim aquilo que a gente já tinha condição de conseguir na Terra. Né? Então, é uma coisa factível. Por quê? Porque pessoas que viveram entre nós conseguiram. Né? Mas é lógico que eu, principalmente, estou muito longe disso, mas é um caminho.
Então aí o Edson fecha a pergunta da Adriana, né, dizendo exatamente isso, quer dizer, as características que estão no Evangelho ali, mostrando o que seria o homem de bem, pensando na nossa realidade, quer dizer, quem conseguir fazer aquilo está a caminho, está mais próximo daquela plenitude espiritual, mas uma coisa não necessariamente é a mesma coisa que a outra, né? Homem de bem aqui na Terra ainda não é plenitude espiritual. Eu acho que é importante a gente ter essa. E a própria Adriana complementa, né? Fala, ó, acho que Jesus que passou pela Terra, estamos longe. Quer dizer, aí sim, Jesus é o modelo da plenitude espiritual. E a Vitória, ela coloca aqui, é como Jesus disse, venha a mim que eu aliviarei. Nós temos que ter vontade para evoluir, que é o que a Cleomara colocou para a gente lá do querer, né, Cleo? Não basta só querer. Não adianta a gente ficar aqui sentado só querendo. Sempre nós temos que agir. E é tão interessante que não basta só querer, né, como você coloca, mas também a gente não inicia se a gente não quiser. Então, são duas coisas indispensáveis, né? Eu tenho que querer e eu tenho que agir para conquistar. É o caminho do mérito. Sim. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção nessa parábola também é o sentido que a gente começa a dar para a vida. Toda vez que a gente começa a estudar mais o Evangelho, e principalmente nessa situação que nós estamos passando aqui, que é muitos de nós nunca imaginavam estar passando por uma situação dessa, né, de pandemia, a gente começa a rever os nossos conceitos e valores. Então, eu acho que é um chocalhão que a gente está recebendo aqui, e nós, espíritas, né, acaba sempre raciocinando mais em relação por que nós estamos passando por isso, né? Será que não é uma maneira de nós evoluirmos também um pouco mais pelo aprendizado, né, pelas provas? É uma coisa importante para mim que ficou, sabe? Eu queria fazer uma observação também, que eu achei muito interessante, lá naquela questão 919, né, que Santo Agostinho responde, meio prático e eficaz da gente conseguir fazer isso. Ele dá uma referência para a gente, né, e a Cleo colocou muito bem, que a gente não faz nem aquilo, para começar. Dificilmente, vamos ser sinceros, né, dificilmente a gente chega à noite dispostos ali a no mínimo, fazer uma prece para dormir, muito menos fazer uma autoavaliação, né? Ser crítico conosco mesmo. Mas é o modelo que ele dá para a gente e funciona porque com ele funcionou, né? Mas aí eu trago assim para a gente refletir no seguinte sentido. Ali é uma autoavaliação do que nós fizemos. Seria possível tentar fazer essa autoavaliação antes de eu tomar atitude? É o conhecimento, né, o Adriano? O conhecimento vai fazer esse freio na gente. Assim, exatamente isso. Quando eu estou fazendo a autoavaliação, é porque eu estou avaliando aquilo que eu já fiz. Mas quando a gente for caminhando para essa plenitude espiritual, a gente não vai precisar mais fazer autoavaliação no sentido do depois. Porque eu vou estar fazendo isso diariamente, naturalmente, a cada segundo, a cada atitude que eu vou tomar comigo, né? Pensando no meu bem, no bem do próximo, e pensando em Deus, quando eu for atingindo esse estágio, for me aproximando, eu vou fazendo isso naturalmente. E as minhas ações, não que elas não precisariam de avaliação, porque a avaliação só confirmaria que eu fiz tudo certo, né? Um exemplo. Mas é para a gente pensar, quer dizer,
Ele deixou uma referência para a gente se a gente tiver dificuldade. Ótimo. Mas eu posso, como um ser consciente, e através desses estudos, né, que vão abrindo a nossa capacidade de raciocínio, eu já sei, às vezes, o que é certo e o que é errado, então vamos tentar fazer isso antes também. Vamos usar a avaliação no final do dia, mas vamos tentar fazer antes, porque eu tenho certeza que a gente vai ficar menos culpado no final do dia e vai ter que trabalhar ou lidar menos com a culpa, porque eu vou estar caminhando para acertar mais e errar menos. Por isso é importante, por isso que é importante o nosso estudo de domingo. Muito embora seja um estudo superficial que a gente transmite aqui, mas é através do conhecimento que a gente vai aprimorando, né, vai entendendo a realidade da nossa existência terrena aqui, que a gente vai se esforçar para praticar algumas dessas virtudes que nós já adquirimos, né? E daí, sim, a autoavaliação vai ser de uma forma diferente. Fala, Edson. Fala, Edson. Eu queria parabenizar a Cleomara por ter alocado essas duas parábolas no capítulo 2º do Evangelho, e o reino é deste mundo, porque elas caíram como uma luva lá. Porque tanto as parábolas quanto o capítulo falam de uma questão de foco. Ou seja, quando eu focar a minha vida no meu progresso espiritual, ainda que eu esteja bem longe dele, fica tudo mais fácil. Então, quando ele viu a pedra, quando ele viu o tesouro, ele correu buscar mesmo, sabendo que aquilo é o objetivo. Então, ela está de parabéns, porque caiu como uma luva mesmo nesse 2º capítulo. Exatamente. E eu queria fazer só mais uma observação que eu achei muito interessante nessa parábola, que, né, que ele fala lá de que você vê uma pérola, um tesouro maior, e lá ele teve que vender o que ele tinha para poder comprar um tesouro que é maior, né? São as renúncias. Isso. Mas na evolução espiritual, nessa busca da plenitude, tudo aquilo que a gente vai conquistando, os bens menores, não vamos falar dos bens materiais, vamos falar dos bens espirituais, todo conhecimento, eu não preciso me desfazer dele, eu não preciso vender para eu conseguir essa plenitude espiritual, pelo contrário, eu só preciso fazer bom uso disso, né? Então, tem esse lado bom dessa conquista espiritual. Eu tenho que me desfazer das minhas imperfeições, dos meus vícios, do desapego às coisas materiais, mas tudo aquilo que eu conquistei, que já são bens, eu não preciso vender, não preciso me desfazer, eu preciso só fazer bom uso deles. Então, isso que eu achei também muito interessante. Eu não tinha visto essa parábola ainda. Obrigado, Cleo, por trazer ela para a gente. É importante sempre o meu aprendizado, Adriano, eu que agradeço. Ok, então já são 11 horas e 1 minuto. Vamos partir para o nosso encerramento. Quero agradecer, Cleo, obrigado de novo pelo teu esforço, pelo teu comprometimento em trazer para a gente aí aquilo que você estudou. Muito obrigado, tá? E agradecer a todos vocês pela participação. Sem vocês, essa reunião também não teria sentido, então a gente está aqui todo domingo por nós e por vocês, para a gente compartilhar todos esses conhecimentos e juntos a gente conquistando essa situação interna que todos nós desejamos e trabalhamos para isso, que é a felicidade, que é o céu dentro de nós. Então, obrigado pela presença de vocês e parabéns pela atitude.